Olá, o Ciência é Tudo está no ar, trazendo para você muita informação sobre ciência, tecnologia e inovação. Nessa semana comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Você vai ver uma matéria especial sobre o tema. Outra data importante em fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Vamos saber mais sobre a história desse meio de comunicação no nosso país. E falando em comunicação, vamos ver como funciona a troca de informações entre os animais. Vamos conhecer também a Rede Previr MCTI, Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres. Tem ainda uma reportagem bem legal sobre os planetários. E aí, tá pronto? Então vem comigo nessa jornada pelo conhecimento. No dia 11 de fevereiro é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Vamos saber agora um pouco mais sobre a importância dessa data e quais ações podem incentivar a entrada das mulheres na carreira científica. Uma estimativa da Unesco aponta que as mulheres representam cerca de 30% dos cientistas do mundo. Buscando atrair atenção para uma participação mais igualitária, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu em 2015 a data de 11 de fevereiro como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Angela Wise, professora e pesquisadora de bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisa essa disparidade. Em relação à disparidade entre homens e mulheres na ciência, na minha área nós não temos este problema, uma vez que nós temos mais ou menos 50% homens e 50% mulheres. Não há uma diferença grande em relação ao número de mulheres e homens, né? Acho que as mulheres estão avançando muito, né? Inclusive na sua produção científica. Eu acho que futuramente nós teremos, inclusive, mais mulheres produtivas, né, do que homens, uma vez que nós temos um maior número de mulheres na pós-graduação na nossa área. Em relação a outras áreas, eu acho que realmente é preocupante, né? Nas áreas das exatas, por exemplo, tem muito menos mulheres e eu acho que nós precisamos sim incentivá-las no sentido de seguirem a carreira científica, até porque é uma área apaixonante, né? É uma carreira apaixonante, muito criativa e que eu sugiro que todas, né, pensem pelo menos sobre essa possibilidade. Então, acho que nós devemos divulgar a ciência de maneira que a sociedade possa conhecer o que nós fazemos e com isso eu acho que nós estimularíamos as meninas para a área de ciência. Não só meninas, como meninos e meninas. A professora atua na área de doenças neurodegenerativas e neurometabólicas, como Alzheimer e Parkinson. Ela desvendou o papel da homocisteína em doenças cerebrais e cardíacas e, em 2020, foi uma das vencedoras do Prêmio Cientista do Ano do International Achievements Research Center, de Chicago. A pesquisadora também foi empossada como membro da Academia Mundial de Ciências, uma prestigiada organização internacional criada em 1983 na cidade de Trieste, na Itália. O que eu diria para as mulheres no Dia Internacional das Cientistas? Meus parabéns. Meus parabéns por terem escolhido essa carreira maravilhosa. E gostaria também de dizer a todas pesquisadoras, principalmente as jovens, que sigam, se vocês tiverem esse sonho, que sigam o sonho de vocês, né? E se o sonho estiver direcionado à carreira científica, sigam com muita garra, não fiquem desanimados porque nesse momento está difícil, mas daqui a pouco vai melhorar, né? Eu acho que nós temos que trabalhar muito, né, defendendo a ciência, mas nós temos também que nós não podemos perder a esperança, nós temos que ser otimistas e achar que é o seguinte, isso vai passar, tudo passa e nós teremos grandes momentos, né, para fazer o nosso trabalho de pesquisa. Então, eu gostaria de incentivá-los a seguir essa carreira maravilhosa, que é muito criativa, é cheia de beleza, é cheia de encanto e que se tiver, né, quando a gente tem uma ideia e a gente consegue, né, tentar entender
né, aquela nossa hipótese e buscar um resultado é muito, muito apaixonante. E muitas vezes aquele resultado não dá o esperado, a gente tem que buscar outras alternativas, tem que estudar mais e mais. Então, um estudante, né, é muito importante. E quando a gente é estudante para a vida inteira, porque nosso trabalho envolve estudo, é maravilhoso. Então, uma vida, quero deixar uma frase que eu sempre digo, que uma vida dedicada à ciência, ela vale muito a pena. Vive-se feliz. Ainda estamos no meio de uma pandemia e nossos cientistas seguem alertas para prevenir a disseminação de novas doenças. Você vai conhecer agora a Rede Previr MCTI, Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres. A rede é financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e é formada por diversos pesquisadores de várias instituições nacionais e internacionais. Com o aumento da globalização e urbanização, as zoonoses, que são as doenças transmitidas por animais para pessoas, apresentam grande risco para a saúde pública e para a economia. Como forma de prevenção, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou a Rede Previr MCTI, para realizar a vigilância de vírus em animais silvestres, atuando em todas as regiões do Brasil, em diferentes biomas. A rede é formada por pesquisadores de diversas instituições nacionais e internacionais e tem como objetivo detectar e analisar os vírus com potencial de emergência para as pessoas em diferentes regiões brasileiras. A Rede Previr MCTI é a Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres. Esses vírus potencialmente emergentes podem causar doenças para as pessoas. E a ideia da rede é a realização de uma identificação precoce antes do surgimento de um potencial vírus patogênico para as pessoas. Uma outra importante contribuição do projeto é o aumento dos dados sobre a biodiversidade brasileira. Como a Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres está sendo realizada, ou ela tem a colaboração de grupos nas 5 regiões brasileiras, a gente tem, pelos nossos colaboradores, nossos pesquisadores, a coleta de dados desses animais silvestres e esses dados eles são inseridos num aplicativo que a gente desenvolveu dentro do projeto e o aplicativo ele tem a coleta de dados, coleta de geolocalização, a coleta de diferentes biometrias, ou seja, medições dos animais. E com isso a gente vai conseguir, ou já está conseguindo, alimentar os dados da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e que depois alimenta a Plataforma Global de Biodiversidade. A Rede Previr foi criada em setembro de 2020. O objetivo da rede foi de realizar um monitoramento dos vírus em animais silvestres, tendo em vista que o vírus SARS-CoV-2 teve um precursor em morcegos e diversos estudos mostraram que esse vírus ele é capaz de replicar não só em pessoas, mas também como em animais, tanto animais domésticos como animais silvestres. Por isso, a importância de fazer uma vigilância de vírus e SARS-CoV-2 e outros vírus foi de identificar potenciais reservatórios desse vírus e que a gente consiga prever uma nova pandemia ou uma nova epidemia após a diversidade ou após a evolução do vírus em um hospedeiro diferente das pessoas. Os pesquisadores estimam que, com o aumento da urbanização e da diminuição dos ambientes naturais, 75% das doenças emergentes são transmitidas por meio do contato entre animais silvestres e pessoas. Essa transmissão ela pode ocorrer de diferentes formas. Ela pode ser pelo contato direto dos animais com as pessoas, por exemplo, com um arranhão, uma mordida de um animal. Pode ser também pelo contato indireto, quando as pessoas têm o contato em um local ou algum objeto que tem a presença de patógenos que vão causar doença. Por picadas de mosquitos, carrapatos também,
por alimentos contaminados, especialmente aqueles que são ingeridos de forma com não cozimento, e por água contaminada. A transmissão ela tem aumentado bastante no ambiente silvestre, especialmente com o desmatamento, a urbanização, quando as pessoas elas acabam tendo um contato mais próximo com os animais silvestres. Vale salientar que os animais silvestres, eles não são apenas fontes de doença. Eles têm um papel fundamental para a manutenção de todo o equilíbrio ecológico. Os morcegos, por exemplo, eles são importantes polinizadores, insetívoros, então eles ajudam no controle também dos insetos e também de pragas. Então todos os animais têm sua importância no ecossistema e o objetivo do Previr não é diminuir de forma alguma a população desses animais silvestres, e sim apenas monitorar as doenças para que a gente consiga ficar preparado a longo prazo para uma possível epidemia. A ciência tem avançado a passos largos para decifrar como é a comunicação no mundo animal. Alguns animais são capazes de transmitir mensagens com grande precisão. Vamos saber como se dá essa troca de informações entre os bichos. O mundo animal é mesmo cheio de surpresas. Quem acha que a comunicação e toda a sua complexidade é de uso exclusivo dos humanos, está bem enganado. Cada vez mais a ciência tem se dedicado a estudar e decifrar a comunicação dos bichanos. Quem imaginaria que as abelhas conseguem se comunicar com detalhes entre elas? É verdade que elas não comunicam números para traduzir distâncias e localizações, por exemplo, mas elas transmitem mensagens com alto grau de precisão por meio de sons, danças e até movimentos rítmicos. As bactérias também trocam mensagens químicas entre si, isso tudo para monitorar a sua densidade populacional e também para coordenar comportamentos conjuntos. E esse tipo de troca química também existe no mundo vegetal. Você sabia que há um sistema de comunicação importante que envolve as raízes das árvores? Os pinheiros, por exemplo, percebem quando as suas raízes se encontram com as de outras da mesma espécie e mutuamente interrompem seu crescimento para não invadir o espaço do outro. Ao contrário dos pés de milhos, que competem para ver quem cresce mais. Mas voltando para o mundo animal, os peixes elétricos conseguem criar um campo elétrico ao seu redor para detectar pequenas variações nele. E os morcegos fazem algo parecido por meio dos ultrassons. E falando em primatas, espécies mais complexas não só conseguem comunicar a chegada de um predador, como também indicam que predador é. E apesar dos curiosos sistemas de comunicação animal e vegetal, linguistas e biólogos afirmam que nenhum deles tem uma linguagem de fato, como temos nós, os humanos. Mas cada vez mais a ciência tem se surpreendido com novas descobertas. E não sai daí, depois do intervalo a gente volta com mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já! Voltamos com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. Em fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Rádio, uma tecnologia que revolucionou o mundo há mais de 100 anos e hoje continua sendo um potente meio de comunicação. Vamos ver quais foram os avanços dos primórdios da tecnologia, como a primeira transmissão oficial no Brasil em 7 de setembro de 1922 aos dias atuais. E saber quais são as perspectivas para o futuro do rádio. O rádio tem uma história de mais de 100 anos no Brasil, se a gente for considerar as experiências pioneiras do padre Landel de Moura, já na virada do século XIX para o século XX. O padre Landel já estava fazendo transmissão de voz sem fios
Isso era uma novidade fundamental na época, um avanço tecnológico incrível que acabou sendo depois desenvolvido principalmente por empresas estrangeiras, né? Infelizmente não pelo Brasil, mas o fato é que se perseguia isso já no fim do século XIX, a transmissão de sons sem fios, né? Libertando a comunicação do telégrafo, que era a comunicação por cabo, que é uma marca ali do século XIX. Então a entrada do sem fio marca o ingresso do planeta no século XX, né? E o século XX foi pródigo no desenvolvimento do rádio. O rádio se expandiu e passou a ser ouvido mundialmente, né? Se tornando um meio essencial para a comunicação entre as pessoas, para políticas públicas, né? E para a própria construção da identidade cultural dos povos, né? Que a gente passa a ter muito fortemente demarcada no século XX. Em transmissão via AM e via ondas curtas, né? O AM, que tinha um alcance fantástico em nível nacional, né? A própria Rádio Nacional chegou a cobrir 40% do território brasileiro, né? E as ondas curtas que permitiam dar a volta ao mundo, né? Então, assim, você tinha uma comunicação transfronteiras, né? Que foi, inclusive, muito utilizada no período da Segunda Guerra Mundial. A Rádio Nacional era ouvida no mundo inteiro. Nas últimas décadas, a gente tem uma transição importantíssima, né? Primeiro com a televisão chegando com muita força a partir, sobretudo, dos anos 60 e 70 do século passado, e mais recentemente, nos anos 90 e 2000, a internet, né? A internet chegando para competir pela mesma audiência, né, que o rádio e a televisão já exploravam. Mas é interessante a gente ver que o rádio, né, conseguiu se adequar muito bem a esse novo ambiente, esse novo ecossistema midiático, integrando-se com a internet, né, com as plataformas digitais. Hoje a gente tem o rádio via internet, você tem o podcast, né, que é uma modalidade de rádio sob demanda. Você tem o rádio digital via satélite, né, em vários países, nos Estados Unidos é uma realidade, com milhões de assinantes. Então você tem hoje diversas modalidades de rádio. O rádio hoje é um meio multiplataforma, está presente na vida das pessoas de maneiras cada vez mais diversas, né? E isso mostra a riqueza, né, da comunicação sonora, a importância que ela ainda desempenha e que vai continuar desempenhando nas nossas vidas. Complementando, né, a discussão do rádio e da internet, quer dizer, tem um pesquisador inglês chamado Richard Berry que fala que o futuro do rádio, né, não é a internet, é na internet. Quer dizer, você vai ter cada vez mais a presença do rádio em plataformas digitais, né? Ainda que você tenha a transmissão digital, né? A transmissão analógica, que você tenha esse convívio entre diversos formatos, né, de veiculação, né? Uma novidade importante que está sendo estudada lá fora, principalmente na Europa, é o rádio híbrido, né? Então, é a ideia de que você tenha uma plataforma integrada que permita você sintonizar a rádio de diferentes maneiras, né? Então agora, esse ano, 2022, a BMW está saindo com os carros de linha na Europa, né? Os carros 0 km estão saindo na Europa com o rádio híbrido, né? Permitindo a sintonia das emissoras de rádio em diferentes plataformas. Quer dizer que você digita o nome da emissora que você quer ouvir, e aí o próprio aparelho, né, o próprio sistema de bordo do carro, né, aquele que funciona com GPS, que permite uma série de aplicativos hoje, ele vai buscar o melhor sinal. Se é via internet, se é FM, se é via satélite, ele vai sintonizar. Então o caminho natural que a gente tem cada vez mais é esse rádio multiplataforma, né, e acredito que o rádio híbrido vai ser um passo importante, né, nesse novo ambiente, né, nesse novo ecossistema midiático do qual o rádio faz parte, né, faz parte de uma forma muito ativa, com um papel de protagonista, a gente pode dizer hoje, pelo que a gente tem visto de resultados, principalmente em termos de circulação de podcast, de métricas, de grandes atores que a gente tem visto atuando nesse mercado.
Os planetários são ambientes projetados para simular o céu estrelado noturno e diurno em diferentes épocas do ano. O Brasil possui mais de 70 planetários e a maioria deles está nas regiões Sul e Sudeste. E você? Já visitou algum planetário? Então vem comigo desvendar o espaço. Visualizar o céu, o sol, os planetas bem de perto. Isso é possível em um planetário, uma espécie de anfiteatro, uma abóbada que utiliza projetores para simular o céu noturno e estrelado. A experiência pode ser a de uma viagem pelo espaço sideral. E quando o assunto é planetário, o Brasil sai na frente. O país lidera o ranking no Hemisfério Sul, com 130 unidades no total. Mas apesar de estar no topo da lista, o número ainda é considerado baixo pelo presidente da Associação Brasileira de Planetários. Na verdade, esse número de planetários que o Brasil tem coloca ele como não só o país com mais planetários na América Latina, mas em todo o Hemisfério Sul. Porque somente no Hemisfério Norte, países, principalmente Estados Unidos, alguns países da Europa e da Ásia, é que tem mais planetários do que o Brasil. Porém, na verdade, esse número de planetários não é tão grande assim, é relativamente pequeno, na verdade, para nós. Primeiro porque os planetários brasileiros ainda são muito mal distribuídos. A maior parte deles se concentra nas regiões Sudeste e Sul. Tem bem menos na região Nordeste, muito poucos na região Norte, por exemplo. Tocantins é um estado brasileiro que ainda não tem nenhum planetário. Por outro lado, tem uma boa notícia. Hoje em dia, instalar um planetário tem um custo muito menor do que algumas décadas atrás. Então, mesmo pequenas cidades, municípios menores, têm condições de ter um planetário. Só talvez eles ainda não saibam disso. E além do desafio de universalizar o acesso aos planetários por meio de parcerias com escolas e professores, a pandemia fez com que a interação com o público fosse reinventada, com lives e sessões virtuais. E embora a pandemia tenha alterado a rotina de visitações, alguns planetários, como este aqui de Brasília, já retomaram as atividades com protocolos de segurança em relação à Covid-19. Sendo um tipo de anfiteatro, é claro que nós fomos e estamos sendo muito afetados por essa situação. Nosso trabalho é trabalho com o público e as nossas apresentações acontecem em um local fechado. Então, é óbvio que durante a pandemia nós tivemos que nos reinventar para se manter na memória do nosso público. Muitos planetários fizeram atividades online, tanto simulações de sessão, quanto palestras, cursos online, tudo isso nas páginas, nos canais desses planetários. A Associação Brasileira de Planetários mantém em sua página, planetarios.org.br, uma lista dos planetários brasileiros com o endereço de suas páginas, onde vocês podem conferir as atividades online que muitos planetários brasileiros fizeram. É claro que tudo isso é só uma fração daquilo que a gente pode realmente fazer nos nossos planetários. Mas a gente acredita que a gente vai sair dessa e vamos voltar às nossas atividades regulares dentro de algum tempo. E se dentro dessa cúpula já é possível viajar, imagine um lugar todo projetado para a observação do cosmo. Essa é a proposta do Museu Aberto de Astronomia, que fica no Parque do Pico das Cabras, em Campinas, São Paulo. De iniciativa privada, o MAS, como é conhecido, tem além de um planetário, um espaço voltado à acessibilidade para a observação do céu. Dentro do MAS, nós temos mais de 15 atividades pedagógicas de astronomia que são oferecidas às escolas e ao público em geral. Temos alguns diferenciais aqui em nossos espaços, como, por exemplo, nessa sala onde estou, é a sala sobre a conquista da Lua, o espaço Nelson Travnik, um colaborador nosso e também um dos astrônomos que participou do projeto Apollo, das missões Apollo da NASA, durante os finais da década de 60 e início da década de 70. Dentro desse espaço, nós temos, por exemplo, uma lua, uma réplica da superfície lunar, onde um deficiente visual pode tateá-la e sentir o que é uma planície, uma cadeia de montanhas e crateras lunares também. Falando em lua e crateras, a cúpula de projeção
projeção de nosso planetário, ela é exatamente também uma réplica da superfície lunar, baseada, esculpida em fotos reais da Lua, com um diâmetro de 12 metros de extensão. Possuímos aqui também, no nosso espaço, um radiotelescópio pedagógico com 10 metros de diâmetro de sua antena principal e também mais 3 outros menores. Esses radiotelescópios conseguem captar frequências de rádios e transformar em ruídos, que é literalmente ouvir as estrelas. Profissional ou não, olhar para o céu é para todos. Como na citação latina, ad astra, aos astros. E o Ciência é Tudo de hoje está terminando. Gostou dessa nossa viagem pelo universo da ciência, tecnologia e inovação? Semana que vem tem mais. Se quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente está de volta no mesmo horário. Eu espero você, hein? Tchau, tchau.